e, portanto, é absolutamente inequívoco que a Ministra da Justiça mentiu, claramente, quando disse, por exemplo, que não conhecia a carta que tinha as falsidades para influenciar o Conselho a decidir a favor do procurador que pretende, e mentiu aí claramente, e depois as próprias falsidades da carta. Eu acho que isto, em minha opinião, isto é gravíssimo. Esta semana no PSD TV, Ministra da Justiça não tem condições para exercer o cargo. PSD apresenta proposta de lei de bases do clima. Rui Rio considera que a Ministra da Justiça mentiu no caso que envolve as falsidades curriculares para favorecer um candidato a procurador europeu. O presidente do PSD critica este padrão de normalidade de mentir aos portugueses por parte do governo e afirma que a Ministra não tem condições para exercer o cargo. Para mim, uma pessoa que se comportou da forma como a Ministra da Justiça se comportou e tem comportado, porque agora até tenta encobrir aquilo que ela própria, da responsabilidade dela própria, não tem condições para exercer o cargo de Ministra da Justiça. Esta é a minha opinião. Se fosse Ministra de um governo meu, neste momento, ou se demitia ou tinha de ser demitido. Para mim, isso é claro. Num governo meu. Mas nós não temos um governo meu, temos um governo do Dr. António Costa. E, portanto, compete ao Dr. António Costa decidir se demite ou não demite. Se não demite, como aparentemente é aquilo que ele nos veio dizer, considera isto, que é um padrão de normalidade. E, portanto, para este governo, um ministro mentir desta forma como mentiu aos portugueses e procurar influenciar da forma como procurou influenciar a escolha de um procurador europeu para o primeiro-ministro, isto é normal. Um ministro não pode mentir assim, isto é a dignidade do Estado que está em causa. O atual primeiro-ministro, aparentemente, acha que não, que assim está bem. Portanto, quem é a responsabilidade última é do primeiro-ministro. Na semana em que o PSD levou a debate no Parlamento uma proposta de lei de bases do clima, Rui Rio esteve em Ovar, nas praias de São Pedro da Maceda e do Furadouro, para perceber o impacto da subida das águas do mar e sublinhar a necessidade de Portugal seguir a tendência europeia de criação de uma lei de bases do clima. O problema do ambiente é um problema intergeracional, é verdade, é muito importante, nós temos de ser solidários com os mais novos, mas, infelizmente, é mais grave, porque nos afeta já hoje, neste momento. E por isso, a Lei de Bases do Clima, que dá a orientação para aquilo que Portugal deve fazer em termos de produção legislativa e até para nós passarmos do discurso bonito sobre o ambiente, e que é bom que se comece a fazer e tem-se feito, para uma prática mais atuante nesta matéria. A semana do líder do PSD ficou ainda marcada pela participação numa sessão online organizada pela JSD sobre os desafios de 2021. No encontro, Rui Rio sublinhou a importância do estado de emergência para responder à pandemia e defendeu o ajustamento de algumas medidas e a melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde. Isso mesmo foi reiterado pelo PSD na reunião com o Presidente da República. Os sociais-democratas garantiram o apoio à renovação do estado de emergência por 8 dias, proposta pelo Presidente da República, para que o país possa continuar a combater um inimigo comum. Já no Parlamento, o PSD assinalou o estado de calamidade em que se encontra um governo que desbaratou a confiança dos portugueses. E se é com pena que iniciamos 2021 com o país em estado de emergência, é com grande preocupação que iniciamos 2021 com o governo em estado de calamidade. Dia após dia, ministro após ministro, caso após caso, o governo tem desfeito a credibilidade dos seus membros e demonstrado por sucessivas vezes deficiências na capacidade de liderar a administração pública. O governo desbaratou a confiança que os portugueses em si depositaram. O SEN realizou esta semana mais uma conferência online, desta vez dedicada à urgência climática e Lei de Bases do Clima. A conferência contou com a abertura de Salvador Malheiro, moderação de Bruno Coimbra e intervenções de Luís Leite Ramos, Sandra Rafael, José Carlos Matos, David Carvalho, Isabel Torres Noronha, João Santos e João Silva Lopes. Dia 14, reunião do Grupo Parlamentar do PSD com a participação de Paulo Rangel. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Até para a semana.